Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração. Estamos aqui para esta segunda-feira, quarta semana da Páscoa, mais um momento de meditação onde nos encontramos com a palavra do Senhor. Já abra seu coração, já deixe o Espírito Santo tomar conta de você e deixe que tudo se transforme agora. Deixe que tudo seja verdadeiramente voltado com a sua atenção total para as Sagradas Escrituras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão imaculado do coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Primeira leitura, Atos, capítulo 11. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entrastes na casa de pagãos e comeste com eles. E então Pedro começou a contar-lhes ponto a ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, e ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que sustentava pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente dentro dela e vi quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que lhe dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. E eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que concedeu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? E ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia. Que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir e elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero começar hoje falando sobre o Evangelho, que particularmente é um Evangelho muito, eu acho às vezes meio, como é que eu posso dizer, ousado do Senhor, né? Porque, não sei se vocês conseguem perceber a profundidade disso, né? Jesus, ele está contando tudo o que Deus falou para ele. Jesus está contando os planos de Deus. Faz sentido que eles não tenham entendido naquele momento o que Jesus estava falando, porque são os planos de Deus. E aí, cada um dos apóstolos, as pessoas na multidão, olhando um para a cara do outro e dizendo, meu Deus, o que Jesus está falando? O que é isso? O que é isso? Eu não estou entendendo. Jesus é o pastor, tem um mercenário, tem um ladrão, tem isso, tem aquilo, vem um lobo. Jesus é o pastor, ele vai dar a vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse redil. O que é que Jesus está falando? Jesus está contando através de uma parábola, através de uma analogia, né? Através de uma forma de comparação que é muito comum da pedagogia de Jesus, porque ele sabe o povo que está ao redor dele, ele sabe que aquele povo é um povo onde tem pastores, é um povo onde tem carpinteiros, é um povo onde tem comerciantes, é um povo do campo. Ele sabe, ele conhece aquele povo, então ele sabe como ele precisa ensinar. Ele sabe que tipo de ensino ele pode dar através das parábolas. Então ele ensina e ele fala, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E é interessante pensar que Jesus, ele fala várias vezes, né? Eu não vou abandonar vocês. O pastor não abandona suas ovelhas. O verdadeiro pastor não abandona suas ovelhas. O pastor vai atrás delas. O pastor dá a vida por elas. O pastor as defende. O pastor cuida. O pastor zela. O pastor direciona com o seu cajado. O pastor guia. O pastor está sempre atento às suas ovelhas. Busca. Esse é Jesus. Esse é Jesus nas nossas vidas e às vezes nós esquecemos disso e nos afastamos de Jesus, mas Ele é o bom pastor. Você quer um caminho, você está perdido, Jesus é o pastor, Ele te conduz. Como o salmo de ontem, o que nós estamos fazendo, meus irmãos e irmãs? Próximos ou longe do pastor? Eu sou o bom pastor e eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Você conhece o teu pastor? Jesus é realmente o teu pastor? Isso aqui vale a pena comentar também. Porque quando nós conhecemos a voz do pastor, como o evangelho de ontem, e hoje continuando o mesmo evangelho, quando nós conhecemos a voz do pastor, é porque nós sabemos o que Jesus dizia nas parábolas. Você já leu todos os evangelhos? Você já leu tudo que Jesus fala nos evangelhos? Você já leu tudo que está escrito na Bíblia a respeito de Jesus? Você já leu? Porque se você não sabe qual é a voz de Jesus, se você não sabe o que Jesus disse, se você não sabe o que Jesus falou e o que Jesus fala todo santo dia, é porque você não conhece a voz do teu pastor e no fim das contas Jesus não é o teu pastor. Porque se fosse, você não se afastaria. Se fosse, você não mudaria. Se fosse, você não se calaria. Se fosse, você não iria para longe. Se fosse, você seguiria e também anunciaria esse teu pastor. Se ele realmente fosse teu pastor. Mas para aqueles que realmente são ovelhas de Jesus, são ovelhas do Senhor, nós o conhecemos. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E olha só que interessante, versículo 16. Jesus ele já está falando inclusive sobre os pagãos e sobre pessoas que nem são daquela região. Bata no seu peito e diz, Jesus está falando sobre mim. Existem ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e me seguirão. E haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Pessoas na América do Sul vão ouvir a minha voz e vão me seguir. Pessoas na África vão ouvir minha voz e vão me seguir. Pessoas na América do Norte vão ouvir minha voz e vão me seguir. Pessoas na Ásia vão ouvir minha voz e vão me seguir. Pessoas que não são desse redil, pessoas na Europa, pessoas em todos os cantos do planeta vão ouvir a minha voz e vão me seguir. E será um só rebanho e um só pastor. Bendito seja o nome do Senhor.
mas apenas aqueles que realmente escutarem, apenas aqueles que realmente quiserem seguir, apenas aqueles que reconhecerem que Jesus é o Salvador, Jesus é verdadeiramente o pastor, Jesus é a porta por onde passam as ovelhas, Jesus é a porta da salvação. Só aqueles que reconhecerem isso realmente vão buscar o Senhor, vão estar junto com Ele no altar, vão estar junto com Ele na Eucaristia, vão estar junto com Ele na igreja. Somente esses. Do contrário, meus irmãos e irmãs, do contrário, nós vamos nos afastar e corremos o risco de afastar outras pessoas. Como assim, Daniel? Primeira leitura de hoje. Se nós acreditamos que Jesus Cristo veio para salvar tudo e todos, nós não podemos ser seletivos. Eu escutei recentemente numa homilia: só vai receber abraço quem paga o dízimo. Só vai receber a cesta básica quem vai na missa. Só vai receber as bênçãos do Senhor quem comunga. Está certo isso? Será que realmente está certo isso? Será que realmente é assim que Jesus age? É assim que Jesus seleciona? Não faz sentido, porque ele veio para salvar tudo e todos a comando do próprio Deus. Versículo 18: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida por mim mesmo. Tenho poder para entregá-la, assim como tenho poder para recebê-la novamente, ressuscitando. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Essa é a ordem que eu recebi do meu Pai. Por que eu estou dizendo isso? Nessa homilia que eu escutei, o padre falava justamente sobre isso, sobre como às vezes nós queremos ser seletivos. Quer dizer que a graça de Deus não pode alcançar o irmão, a irmã que está deitada lá no chão da praça? Quer dizer que a graça de Deus, a misericórdia divina não pode alcançar um morador de rua, não pode alcançar alguém que está passando fome? Quer dizer que nós precisamos ser seletivos só se for para a igreja, só se assistir à missa, só se fizer isso, só se fizer aquilo? Jesus deu a vida por todos, até por quem não merecia. E aí quando nós nos afastamos, nós afastamos outros, nós pecamos e fazemos contra-testemunho. E aí nós corremos o risco de ser igual aqueles judeus. Ou melhor, aqueles antigos judeus, né? Judeus convertidos. Alguns dos irmãos que antes eram judeus, agora convertidos a cristãos, eles viram São Pedro chegar. E vendo São Pedro chegar, eles quase atacaram São Pedro, né? Olha o que eles disseram para São Pedro: irmão, você comeu na casa de pagãos. Como você teve coragem de ir na casa de pagãos, se você sabe que eles são impuros? Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, parece que eles nem estavam em Pentecostes. Olha só que ousadia. Como você tem a audácia de comer na casa de gente impura, de gente que não segue Cristo? Como? Só faltou brigar, né? Espatifar São Pedro. Olha só que ousadia falar desse jeito com a autoridade máxima, com o líder da Santa Igreja. Como se ele não rezasse. Quantas e quantas vezes você já falou assim com seu padre? Quantas e quantas vezes a gente questiona, né? A gente questiona a liderança, ou as lideranças. E eles falaram desse jeito. Mas aí, por quê? Porque se tinha naquela época, ainda não chegamos em Atos capítulo 14 e 15, que é quando se institui oficialmente o batismo de todos os irmãos e irmãs, independente de se eram pagãos antes ou não, independente se eles eram gentios ou não, independente da nação onde eles estivessem, passou-se a ser feito o batismo para aqueles que se convertiam, graças a São Paulo, principalmente. E aí nós temos aqui no capítulo 11 a resposta de São Pedro, que é uma resposta obviamente manifestada pelo poder do Espírito Santo, que guiou Pedro e outros apóstolos a fazer aquilo que Deus queria. E o que Deus queria, Deus quer dar a vida e dar em abundância. Como disse Jesus ontem, como ele repete hoje, dando a vida por suas ovelhas para salvar todas as ovelhas, até aquelas que não são desse redil, ele quer salvar, ele quer alcançar, ele quer tocar. E São Pedro fala o quê? Eu tive uma visão manifestada pelo Senhor e o Senhor disse: come tudo que está aí, come. E Pedro perguntou: Senhor, não posso comer de forma alguma, esses alimentos estão impuros. E o que foi que a voz disse? Não
estão impuros aquilo que Deus purificou. Não se pode rejeitar aquilo que Deus purificou. Então chamaram Pedro para ir na casa de um homem. E quando ele chega lá, antes de qualquer situação, antes de se alimentar, antes de receber algo, antes de receber algum presente, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aquele homem dá um testemunho. Simão, meu irmão, Pedro, eu vi um anjo que falou para mim, para chamar por você. E toda a minha família vai ser salva, ele disse. Toda a minha família vai ser salva se eu me converter, toda a minha família vai ser salva se eu realmente escutar a palavra do Senhor, toda a minha família vai ser salva. Ele disse que toda a minha família iria ser salva se eu te chamasse para vir aqui. E eu mandei te buscar. Olha a humildade daquele pagão. Ou melhor, a humildade daquele homem que era pagão e deixou de ser pagão por causa de uma visão que ele teve num sonho. O que poderia ser algo completamente louco, né? Ele poderia ser chamado de louco, mas Pedro sabia que não era. Olha só, o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Esses 6 irmãos que estão comigo agora, eles são testemunhas do que aconteceu. E logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre cada um deles. O Espírito Santo desceu sobre cada um deles. Da mesma forma como ele desceu sobre nós no dia de Pentecostes. Olha só isso, meus irmãos e irmãs. Já para eu pensar em quantas e quantas almas estão esperando por esse anúncio seu? Quantas e quantas almas estão esperando para que você vá até elas e fale com elas? Quantas e quantas almas esperando para que você também derrame a unção do Espírito Santo, faça um novo Pentecoste na sua casa, faça um novo Pentecoste na casa do seu vizinho? Quantas e quantas almas esperando para que você realmente anuncie Jesus Cristo e anuncie o poder do Espírito Santo? Quantas? E você se encoraje, você questionando os líderes da sua igreja, você questionando, você brigando, você reclamando, você seguindo mercenários, você seguindo enganadores, você seguindo pessoas que não são verdadeiro testemunho, você seguindo pessoas que não são verdadeiramente evangelizadores, ao invés de escutar a voz do teu pastor, do teu Senhor, ao invés de realmente acreditar no poder do Espírito Santo e falar desse Jesus. O que você está fazendo, meu irmão, minha irmã? E aí nós temos aqui uma situação muito específica que eu queria deixar para o final. O Salmo de hoje. O Salmo de hoje me lembra completamente a vida carmelita. Talvez seja inclusive o Salmo do Carmelo. Salmo 41, 42, dependendo da Bíblia. Por quê? A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Isso aqui me faz lembrar São João da Cruz. Que a todo instante, São João da Cruz, quando ele começa a escrever e começa a pregar sobre a noite escura da alma, ele está falando justamente sobre isso, sobre como a alma precisa se abandonar, sobre como a alma precisa suspirar por Deus, como a alma precisa tirar tudo que não é do alto, tirar tudo que não é do céu, tirar tudo que não é verdadeiramente de Deus, se esvaziar completamente para ser tomada só por Deus, para que seja somente de Deus. Essa é a verdadeira alma santa. Aquela que quer se purificar, aquela que quer passar pela secura espiritual só para que possa ser esvaziada completamente das coisas mundanas e receba completamente as coisas divinas. Uma alma que suspira por Deus, uma alma que tem sede de Deus, que não quer mais beber das coisas desse mundo, que quer beber somente das águas preciosas do Senhor. Essa é a verdadeira alma. Uma alma que tem sede, que suspira por vós, ó meu Deus. Segunda parte, a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Sabe quem pensava assim? Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Sabe quem pensava assim? Santa Teresa dos Anjos. Ela dizia que a alegria é verdadeiramente a manifestação do amor de Deus em nós e é a busca pelo amor de Deus. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Quando terei a alegria de ver o meu Deus, de contemplar o meu Deus? Quando? E aí, aos 20 anos ela entra no Carmelo, aos 21 anos ela morre. Olha só, tão nova, mais nova que Santa Teresinha.
Santa Teresa dos Andes, nossa conterrânea aqui da América do Sul. E aí a terceira parte do salmo de hoje: enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Ei, quem é que fala das moradas? Quem é que fala da iluminação do alto? Quem é que fala da oração? É a nossa Santa Madre, Santa Teresa d'Ávila, carmelita, a reformadora do Carmelo. Olha só, meus irmãos e irmãs, olha esse salmo, olha isso. Ela compreendeu a necessidade de ser iluminado pelo céu, de ser iluminada pela força do Espírito Santo que vem do alto. E assim, essa iluminação, esse Espírito Santo será o meu guia, a vossa luz, vossa verdade será meu guia. E que essa luz, que essa verdade me leve até o Monte Santo, até as moradas do meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, como disse Santa Teresa d'Ávila. E para finalizar a quarta parte desse salmo, olha o que vai dizer: então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria, vosso louvor eu cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus, eu eternamente cantarei as misericórdias do Senhor. Quem dizia era a Santa Teresinha, a Santa Carmelita mais conhecida do mundo. Mais conhecida que São João da Cruz, mais conhecida que Santa Teresa d'Ávila, mais conhecida do que várias outras santas. Santa Teresinha é conhecida mundialmente como a santa mais famosa, a maior santa dos tempos modernos, por causa da sua pequena via, por causa da sua pequenez, por causa do seu amor. O que isso significa, meus irmãos e irmãs? Significa que nós temos aqui a preciosidade da vida santa. Nós temos aqui exemplos de almas que buscaram se entregar inteiramente, se esvaziar inteiramente das coisas desse mundo e se doar inteiramente para receber tudo que vem do alto. Almas que realmente queriam falar de Deus. Santa Teresinha ela falava de Deus sempre que podia, né? Falava de Jesus avidamente para as suas irmãs lá dentro do Carmelo. Ela queria realmente anunciar Jesus e buscar a perfeição. Não à toa ela diz: eu quero ser o amor. No coração da igreja eu quero ser o amor. Santa Teresa dos Andes, ela escreve uma carta para os amigos dela antes de entrar no Carmelo e ela diz: meus amigos, meus irmãos, por favor, busquem Jesus de todo o coração de vocês. Aí ela entra no Carmelo. Um ano depois ela falece. Olha só. São João da Cruz eu não preciso dizer. O resumo da obra de São João da Cruz é esvaziar-se completamente para que sejamos completamente preenchidos pela força que vem do alto. Totalmente purificados para que a pureza de nossas almas nos leve para o céu em santidade. Nem preciso dizer quem é Santa Teresa d'Ávila nesse meio. A reformadora do Carmelo. Só estamos aqui por causa dela. Santa Teresa d'Ávila, que ensina a rezar, que é doutora da oração, que nos faz compreender através da oração falada, da oração mental e da oração manifestada, que é a oração em línguas, a oração do Espírito Santo, a oração escrita, se você quiser também. Tudo em oração, tudo conectado com o Senhor. Uma alma que realmente busca essa santidade, uma alma que se esvazia das coisas desse mundo para estar com o Senhor, seu Deus. Compreende que em tudo nós podemos encontrar o Senhor. Ei, Santa Teresa d'Ávila dizia que entre as panelas está o Senhor. Como você está buscando o teu Deus? Como você está buscando o teu pastor? A tua alma tem sede de Deus realmente? Você está buscando o Senhor e levando o Senhor para outras almas? Ou você está buscando o Senhor e esquecendo que essa alegria não pode ser só sua? Essa alegria é para todos. Da alegria do Senhor ninguém é excluído, como diz o Papa. Da alegria do Senhor ninguém pode ser excluído. Como nós vimos na primeira leitura. Como nós manifestamos agora com esse salmo. Ninguém, nenhuma alma pode ficar fora da salvação. Nenhuma ovelha pode ser perdida por causa dos lobos. E é isso que nós vamos fazer em oração. É isso que nós devemos fazer em oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação. E que essa palavra possa alcançar mais e mais os corações.